Esses dias eu tava correndo a mais de 160 por hora na rodovia, Caraca. perdi o controle do carro, capotei 10 vezes e acabei caindo no penhasco. Acontece Mas com todo mundo, sem né? nenhum arranhão. Impossível. Isso sempre acontece quando eu jogo GTA. Ah, tá. Mas tem gente que escapa de situações muito mais loucas na vida real, contando com muita sorte. De um vaso sanitário que explodiu, a Oxi. cair em um tanque de chocolate líquido. Oi? Vamos dar uma olhada em mais algumas das Era o pessoas quê, João mais e Maria? sortudas que sobreviveram ao impossível. Ah, eu gosto desse estilo de vídeo. Em abril de 2022, um esquiador experiente estava descendo Eu queria as fazer pistas isso. nos Alpes franceses quando vai tropeçar? aconteceu isso aqui. Cara, é perigoso isso daí, mano. Só lembro do Schumacher. Alavanche. Alavanque. Como que fala? Alavanche. Meu Deus. Olha o cu. Ele mandou um tomar no cu, viu? Olha, a gente ia cair mais. Ia cair mais. Caramba, o cara caiu direto numa fenda no gelo. E ele despencou 15 Ah, que metros horror, antes gente. de conseguir travar os esquis e parar em uma borda. Tá, mas Fico pra sair arrepiado daí? só de olhar. Que Graças medo, a muita mano. sorte e uma equipe de esquiadores habilidosos, o cara foi puxado do buraco gelado por uma corda e um Que sistema bom, né? de Porque se polir. tivesse Mas sozinho, o processo levou horas. até Ele não alguém tava achar sozinho na sua ele, experiência resgatar traumática. ele, já Como era. 2022 foi mais quente que o usual, mais pessoas foram pras pistas e as quedas em fendas aumentaram drasticamente de cerca de 38 por porque, né, ano pra derreteu, né, 70. mano? Infelizmente, 6 dessas 70 pessoas nunca voltaram. O que Bah, torna que a incrível horror! fuga do nosso amigo aí ainda mais impressionante. Aham. Então, pra mim, esse é só mais um motivo pra continuar bem longe do esqui. Nossa, o trajeto total, diário pro nunca faria trabalho esse pode ser negócio. longo, apertado e Melhor entediante. andar de Mas em patins. abril de 2022, uma passageira acabou em uma situação tão Envolve aterrorizante trem, é? que você não ia querer isso nem pro seu pior inimigo. A mulher Dentro de tava um trem? esperando um trem em uma estação em Buenos Aires, na Argentina, quando de repente começou a se sentir tonta. As pessoas ao redor dela assistiram horrorizadas enquanto ela cambaleava pra frente e caía, direto no caminho de um trem em Nossa, movimento. mas toda Certamente tonga esse assim? seria o fim dela, né? É, parecia. A mulher não mulher tá apenas viva. bateu no vagão em movimento, como desapareceu completamente debaixo dele. O trem parou com um rangido e uma enorme multidão se reuniu Pô, ao redor do gente. local onde ela havia caído, mas não tinha sinal dela. Até que ouviram alguém pedindo ajuda. Não pode ser, ela estava viva. E inacreditavelmente, gente, essa mulher é muito a mulher sortuda. tinha deslizado apenas alguns centímetros debaixo dos vagões enquanto eles passavam por cima dela. E estava Nossa. pressionada contra a borda da Que plataforma. sorte, Em questão mano. de instantes, ela não virou um patê humano. Essa Surpresas, as ressuscitou, né, testemunhas a gente? puxaram pra fora e ficaram ainda mais surpresas ao ver que ela estava quase ilesa. Ela tava Depois de ir ao intacta. hospital, os médicos disseram que ela tinha experimentado uma queda repentina e anormal na pressão arterial, que a Ah, levou a eu tenho cair. pressão Mas baixa. depois de apenas alguns dias, ela estava novinha em folha de novo. Ou melhor, estava de volta nos trilhos. Entre cair numa volta nos fenda na trilhos. neve e cair ao lado de um trem em movimento, qual queda você acha mais assustadora? Pra fenda, clica no botão de curtir. acho que a da E pro fenda é trem, mais clique em se assustadora, inscrever. cara. Pronto? Pela questão de Então ficar vamos ver o preso nosso ali. próximo escape do destino. Vaso explosivo. Como assim? Como que Tá, um eu não tenho vaso orgulho em falar explode? isso, mas eu já deixei o meu banheiro num estado que ia assustar até o palhaço Pennywise. Acontece, Mas nunca vários, aconteceu tá? nada perigoso. Só que quando o nova-iorquino Michel Pierre, de 58 anos, foi ao banheiro em um dia fatídico em 2013, ele não podia saber o terror que estava prestes a acontecer. Depois de terminar, Michel puxou a descarga do vaso. Só que ele não deu descarga, ele explodiu. O vaso Como? sanitário inteiro se despedaçou em centenas de pedaços eu tava pequenos de pensando só na porcelana, cada um bosta. disparando em uma direção diferente, Como que como isso uma acontece? granada Sério? gigante de cocô. Não me O choque explica. da explosão fez Michel voar pra trás contra a parede oposta, o que o deixou inconsciente. Quando acordou, ele tava Desmaiou deitado do numa cocô poça de dele. água e porcelana quebrada. E Chocado, bosta! machucado, mas Nossa, felizmente machucou. vivo, É sangue, Michel chamou água, os serviços de cocô. emergência e foi levado ao hospital, onde recebeu 30 pontos e fez Meu uma recuperação Deus. completa. Tá, mas que diabos aconteceu? Bom, não era um palhaço malvado no banheiro. Acontece que a água Meu do trauma prédio maior tinha é sido essa desligada bosta. para trabalhos de encanamento naquele dia. Por causa do trabalho que estavam fazendo, quando Michel deu a descarga, criou-se um grande acúmulo de pressão no cano, que estourou não apenas o vaso sanitário de Michel, mas outros 3 no prédio. Nossa, o Olha, Michel tô fez bem muita bosta, acostumado então. com explosões E ainda no bem que banheiro, os outros mas vindo 3 do não tinha vaso é a gente no primeira vez que eu banheiro, né? vejo. Desde que eu li a Nossa, fiquei com medo fantástica disso Fábrica agora. de Chocolate quando criança, eu sempre adorei a ideia de trabalhar em uma. Mas a realidade tá bem Nossa, menos os pra alegria Umpa-Lumpa. dos Umpa-Lumpas e bem mais pra socorro eu vou morrer. Ou Ué, pelo mas menos como? foi assim Numa pra fábrica de trabalhadora chocolate? da fábrica de chocolate da Pensilvânia, Patrícia
Patrícia Borges em Era abril Brasil? de 2023. Era um dia comum na fábrica, exceto por um detalhe. Havia um estranho cheiro de gás no ar. Patrícia informou isso ao seu supervisor, mas ele disse que alguém Eu tenho cuidaria do medo desse problema. negócio de cheiro de Grande gás. erro. Apenas 30 minutos depois, uma enorme explosão atravessou a fábrica e incendiou. Detonou a fábrica inteira, explosão aparentemente. incendiou Patrícia. Desesperada, ela Nossa, começou a que correr, mas horror. o chão cedeu abaixo dela e caiu em um enorme tanque de chocolate líquido no porão. O líquido no tanque estava Tava apenas quente. na altura do peito, mas apagou as chamas e amorteceu a queda o suficiente Mas para ainda bem que salvar o a vida tanque dela. de No entanto, chocolate ela líquido não quebrou era os pés no chocolate impacto quente, e né? era muito baixa para sair do tanque. Ela ficou presa. Os bombeiros Gente, chegaram a apagar as pesadelo. chamas, mas não conseguiam ver Patrícia ou ouvir os seus gritos de socorro. A água das Cara, que mangueiras azar, deles né? começou a encher o tanque e Patrícia conseguiu usar o nível crescente da água para subir. Então ela se ergueu sobre a borda, caiu de novo e aterrissou em uma piscina d'água até a cintura, no chão do porão. Sem conseguir andar, ela se agarrou a um pedaço Que de tubo loucura plástico isso. e gritou por ajuda. Ninguém apareceu. Nossa, Passaram mas é um horas filme de assim, terror, mas velho. quando tava perdendo as esperanças, uma equipe de resgate a encontrou. Machucada, congelando e confusa, Nossa Patrícia senhora. foi tirada da fábrica e levada Quase ao hospital, morta. onde felizmente espera-se que se recupere completamente. Uma história de sobrevivência das mais malucas. Mano, se O caiu cérebro é num um poço órgão de incrível. chocolate, Não só é depois da responsável água, por tudo que coitada, a aí gente quebrou faz os e pés sente, ainda. mas também pode continuar funcionando apesar de lesões graves. E em 2016, uma infeliz garota de 12 anos da Índia novinha. descobriu isso da maneira mais difícil. Eu pensei que era e mais muito velha. nojenta. Ela estava sofrendo de convulsões, dores de cabeça e fraqueza A convulsão geral é há mais mais de normal 2 do que anos. parece, Só que mano. ninguém sabia por quê. Então seus sintomas pioraram tanto que ela ficou paralisada do lado direito do corpo e não conseguia nem comer. Seus pais a Tadinha. levaram ao hospital, onde fez uma ressonância magnética. E os médicos fizeram uma descoberta incrível. Uma larva de tênia estava vivendo dentro de um cisto na sua cabeça há quase 10 anos. Ah, que nojo, cara. Cara, Rita que horror, e provavelmente pra tirar comeu a isso larva daí? quando era menor em algum alimento contaminado. Então ela se dirigiu ao cérebro e começou Como a que crescer foi pro lá. cérebro, O cisto cara? ficou tão grande que pesava quase 700 gramas. Era Meu quase do Deus, tamanho que do horror, próprio gente. cérebro dela. Sério, que coisa horrível. Os médicos ficaram espantados. O crescimento gigante poderia ter rompido a qualquer momento e terminado com a vida dela na hora. Nunca Mas mais por eu algum comeria milagre, isso nada. não aconteceu. Como estava tão perto do cérebro, causou uma série de problemas que resultaram nessa paralisia. Havia apenas uma solução: cirurgia. Incrivelmente, após uma operação de 2 horas e meia, o cisto Assim foi que é bem removido delicado, intacto, né? e Nita sobreviveu. No cérebro. 2 semanas depois, todos os sintomas tinham desaparecido. Bah, essa guria também é uma Impressionante. Nita sobrevivente. agora é uma garota comum aproveitando a vida ao máximo. Que sorte Em maio de isso, né, velho? 2023, Puta o Rio merda, mas Galana que inundou horror, e mano. Uma invadiu larva, seu agora eu fiquei caminhão, com medo de comer virando alguma e coisa que deixando tem uma preso larva. em meio às águas crescentes por mais de 6 horas. Felizmente, a equipe aérea Nossa, de resgate olha da Sheldrake a Wildlife correnteza disso. Conservation Se a foi pessoa cai, chamada. já era. Mas esses caras estavam realmente equipados apenas para resgates de animais na área, não de seres humanos. Mas usando seu helicóptero, eles fizeram uma tentativa ousada de Pensa resgatar o só no motorista, medo. chegando o mais perto possível do caminhão virado. E eles conseguiram resgatá-lo em tempo. Imagina o desespero dele, gente. Cena famosa do helicóptero aqui, ó. Bem. Helicóptero é uma aeronave foda, né, velho? Esse bagulho de poder parar no ar é muito foda. Que horror, né? Parece as cenas das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Nossa, mas é um pouco aterrorizante, né? Ai, coisa boa que conseguiu salvar. Mesmo com a natureza ao seu lado, caminhões e caminhonetes têm os seus próprios riscos, especialmente se você estiver dirigindo atrás deles. Ah, eu Na morro de Flórida, medo. em 2018, uma mulher Não estava gosto de dirigindo dirigir pela nem atrás, nem Interestadual do lado de caminhão. 95, quando uma folha de compensado na caminhonete à frente se soltou e voou para trás, Nossa, quebrando premonição. diretamente o para-brisa dela. Por pura sorte, a folha não Ui, tocou é nela, muita mas premonição, passou de olha maneira isso. aterrorizante perto do seu pescoço. É um Nossa, isso aí milagre viveu que ela de tenha novo, conseguido gente. parar Olha, o se ela veículo antes de tivesse perder o alguém do- controle. no- O do motorista lado, não assim, amarrou né? a folha direito. E esse é um problema Meu que afeta Deus. mais do que apenas motoristas de picapes. O TikToker Allo420 postou o seguinte vídeo depois de um acidente semelhante acontecer enquanto ele dirigia atrás Nossa, de um caminhão de premonição. toras. Ah, esse de tora é literalmente o premonição, porque o premonição é isso, é um caminhão de tora que acerta. A premonição, né? Avisa a gente, mano. Final destination. Uma parou no nariz do amigo aqui, ó. Nariz.
Às vezes eu ouço uma história que me surpreende tanto que me dá náuseas, e essa é uma delas. Em uma pequena vila indiana em Uttar Pradesh, uma jovem chamada Taiba saiu para uma caminhada. Enquanto passeava, encontrou um canteiro de obras e, intrigada, decidiu explorá-lo. Quem nunca, né? Eu também, quando era criança, ia pra obra pra ver como é que é. O lugar estava cheio de pedras e estruturas inacabadas, e Taiba não estava sendo muito já pisei num prego uma vez. Estava olhando. De repente, ela tropeçou e caiu com o pescoço em um longo vergalhão que estava saindo de um tijolo. Felizmente, havia pessoas por perto que viram tudo acontecer. Eles correram para buscar ajuda e não demorou muito para que os paramédicos chegassem à cena. Ela precisava ser levada ao hospital. Quando chegaram lá, os médicos ficaram boquiabertos. Por algum milagre, a haste de metal não atingiu nenhum dos nervos ou vasos sanguíneos vitais na sua cabeça. Os médicos muita sorte, não era pra morrer. Para retirá-lo, e após 35 minutos extenuantes, tudo acabou. Incrivelmente, Taiba sobreviveu e recebeu alta apenas 3 dias depois, sem nenhuma consequência duradoura. Isso aqui é sorte mesmo. Eu adoro a sensação de voar. Sério, eu odeio voar, morro de medo de avião, helicóptero, não tudo. São tão fãs. E depois de ouvir sobre o voo 5390 da British Airways, eu consigo entender por quê. Tudo começou alguns dias antes de o avião decolar. Durante a manutenção programada, o gerente do turno percebeu que o para-brisa do lado do capitão tinha que ser substituído. Então ele começou a trabalhar nisso, mas de maneira bem burra. Ele não leu o manual de instruções do avião e usou os parafusos errados para prender o para-brisa. Parafusos que eram muito mais estreitos para segurar os painéis no lugar. Mas depois de autodeclarar o seu próprio trabalho como concluído, o avião foi liberado para voar. Eu tô surpreso que não é Brasil. 2 dias depois, 81 passageiros e 6 tripulantes embarcaram no avião em Birmingham, no Reino Unido, prontos para viajar para Málaga. Mal sabiam eles que estavam prestes a ter a viagem mais aterrorizante das suas vidas. Tudo começou normalmente. Então o avião atingiu aproximadamente 5.200 metros e tudo mudou. A essa altitude, a diferença de pressão entre o exterior e o interior era demais para o para-brisa mal instalado. Os parafusos que o seguravam no lugar se soltaram e o painel inteiro voou. Imediatamente todo o avião entrou em caos. A descompressão arrancou a porta da cabine de comando das suas dobradiças e ela bateu diretamente nas alavancas do acelerador. Imagina o pânico dos pilotos também vendo isso. O capitão Lancaster foi puxado para fora do avião, onde permaneceu preso com os pés ainda dentro, empurrando contra a coluna de controle. Ogden correu para ajudá-lo e felizmente agarrou suas pernas a tempo de impedir que ele fosse completamente sugado para fora. Mas esse não era o único problema. Como os pés de Lancaster estavam empurrando a coluna de controle, o piloto automático se desconectou e o avião entrou em queda livre. E com as alavancas do acelerador bloqueadas, Atchison não podia fazer nada para detê-lo. O avião estava descendo de volta à terra com toda a velocidade. Atchison tentou desesperadamente pedir ajuda pelo rádio, mas o vento batia de forma tão violenta ao redor da cabine que ele não conseguia ouvir nada. De repente, mais 2 comissários de bordo lutaram para entrar na cabine e pisaram na porta, quebrando-a em 2. Os aceleradores estavam livres, então eles correram para ajudar Ogden, que agora estava sofrendo de queimaduras pelo frio e lutando para segurar o capitão. Coitado. Com os controles livres, Atchison conseguiu controlar o avião, mas parecia tarde demais para Lancaster. O corpo do capitão havia deslizado para o lado do avião e agora estava com o rosto pressionado contra a janela. Sua pele estava cinza e seus olhos abertos e fixos. Tudo isso porque um corno botou parafuso errado. Ele poderia ser jogado nos motores, o que poderia derrubar o avião. Até que Atchison desacelerou o avião a uma velocidade razoável o suficiente para tentar um pouso. Mas ele estava sobre Southampton, uma cidade com a qual ele não estava familiarizado. Confiando apenas na orientação de um controlador de tráfego aéreo e sem o seu capitão, Atchison realizou o que ele pensava ser impossível. Ele pousou o avião. E não só isso, ele pousou com segurança, com todos os 81 passageiros abalados, mas ilesos. A tripulação não teve tanta sorte, com ferimentos que variavam de queimaduras pelo frio a um ombro deslocado. Mas isso não é nem de longe tão ruim quanto poderia ter sido. E claro, havia o capitão Lancaster. Ele havia ficado preso fora do avião em meio a ventos brutais de quase 600 km por hora, mas em como temperaturas congelantes de 17 graus negativos. É frio mas pelo dentro demônio. de poucos minutos após o pouso, ele abriu os olhos. Incrivelmente, contra todas as probabilidades, o homem estava vivo. Depois de ser levado ao hospital, foi tratado por queimaduras pelo frio e fraturas ósseas. E depois se recuperou completamente. O fato de ele ter sobrevivido é nada menos que um milagre médico. Todo o incidente desencadeou eu achei uma que ele grande tinha ido investigação de e levou base, uma né? reformulação na forma como a equipe de manutenção é treinada. Então, não se preocupa que isso nunca mais deve acontecer. Eu não espero, que isso né? tenha Porque desanimado agora esse Lancaster. vídeo me causou Dentro de trauma apenas e 5 medo meses ele estava de novo volta na para minha pilotar vida. aviões. Nossa, se eu fosse ele, eu nunca mais ia sair do chão. Segunda chance.
Eu não consigo pensar em palavras mais comumente associadas a acidentes do que maquinário pesado. E também não consigo imaginar um acidente tão horrível quanto o que eu tô prestes a te contar. Calma, Se prepara, o do avião era melhor? Muito louco. Em 2008, o operário de fábrica Matthew Lowe, de 25 anos, estava trabalhando ao lado de um transportador controlado por computador perto de Barnsley, no Reino Unido. É sempre no Reino Unido os piores, né? Antes que pudesse reagir, ele foi puxado para trás e preso ao transportador, que estava rolando diretamente para um pequeno espaço de menos de 13 centímetros na máquina. 13 centímetros. Não tinha para onde o seu corpo ir e o seu macacão ainda estava firmemente preso. Ele ia ser completamente esmagado. No último segundo, ele notou um espaço um pouco maior logo abaixo do espaço pequeno e rapidamente empurrou a cabeça através dele. Mas já era tarde pro resto do corpo. Sabe uma caixa de CD? Imagina o seu corpo inteiro sendo puxado através de um buraco daquele tamanho. Ui, imagina todos os ossos quebrando. Muito menos a sensação disso. A máquina mastigou Matthew como se ele fosse feito tudo de poliestireno e o cuspiu no chão, com suas roupas esfarrapadas e quase todos os ossos do corpo completamente quebrados. Ainda assim, ele estava vivo e até consciente, obviamente com muita dor e gritando. Alguns dos seus colegas ouviram. E por que ele não gritou antes? Talvez não deu tempo, né? Quando os paramédicos chegaram, não conseguiam acreditar que Matthew ainda estava respirando. Nossa, imagina ver a cena, cara. Com o máximo cuidado possível, ele foi colocado na maca e levado para o hospital. Mas o pesadelo estava longe de acabar. A cirurgia necessária para um caso tão sério envolvia fixar seus ossos quebrados pedaço por pedaço com hastes de metal. E eu tô falando de muitas hastes de metal. Nunca passar por detector de metal suave de novo. 6 operações antes que Matthew tivesse inteiro de novo. Milagrosamente ele sobreviveu. E 18 meses depois, ele tinha feito uma recuperação quase completa. Coisa boa, graças a Deus. Sim, incrivelmente ele escapou do tormento com apenas alguns problemas leves no braço como sequela. Talvez ainda mais surpreendente, ele voltou a trabalhar na mesma empresa. No mínimo, eu espero que esse cara nunca mais tenha vestido um macacão de novo. Tá louco! Acho que esse vídeo me causou mais trauma do que alívio. Pelo amor de Deus, por mais que as pessoas tenham sobrevivido, criou novos medos na minha vida que... Jesus! Não sei, acho que vou ter pesadelo. Se fosse eu ali, eu acho que só ia ter aceitado a morte e deu mesmo. Comecei a ficar com medo de macacão após esse vídeo. Mas, gente, eu achei muito legal esse vídeo, porque tem vários casos ali curiosos que a gente assiste assim e fica até meio em dúvida se realmente aconteceu, cara, porque é muito bizarro. Mas pra mim o mais bizarro foi o do piloto do avião mesmo, que ficou lá pra fora e mesmo assim conseguiu sobreviver. Mas muito legal. Pelo amor de Deus. Esses casos estão muito bizarros, gente, mas como é que... Eu acho que o mais impressionante foi o do cara do avião, tá? Ficaram segurando ele ali, ó, por muito tempo. Doido.